Boa tarde, começa agora o Agrimercado, o mercado agrícola no meio do dia. E hoje é um dia com muitas novidades, a começar pelo lançamento nesta manhã, lá em Brasília, do Plano Safra da Agricultura Familiar, pelo ministro Patrus Anania, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. O ministro anunciou o recurso que estará disponível e os juros que serão praticados para as ações desse plano para a temporada 2015-2016. Vamos acompanhar. Aí nós temos a primeira lâmina, o PRONAF. No ano em que comemoramos 20 anos de criação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, serão disponibilizados 28 bilhões e 900 milhões de reais para apoiar a produção da agricultura familiar. 26 bilhões são provenientes do PRONAF, cujas taxas de juros reais continuarão sendo negativas, variando de 0,5% a 5,5% ao ano, com tratamento diferenciado e taxas sempre mais baixas para os agricultores e agricultoras de baixa renda. E preservaremos taxas melhores também para a região semiárida, que variarão de 0,5% a 4,5% ao ano. 2,9 bilhões virão de outras fontes e terão taxas de 7,75% para custeio e 7,5% para investimento. Novo para mais um segmento da nossa agricultura, da nossa pecuária, nesse caso aqui contemplando a agricultura familiar, aquela que corresponde por cerca de 1/3 de todo o valor da produção brasileira agrícola e pecuária, agropecuária, enfim. Segmento que continua recebendo juros bastante favorecidos, bastante subsidiados aqui, taxa bem abaixo da agricultura empresarial, cujo plano foi divulgado há cerca de 2 semanas, e que mostra-se muito abaixo da Selic, por exemplo, que está lá na casa dos 14% já e com tendência a aumentar mais uma vez, ela que é a taxa básica da economia. Tanto juros na casa de 2% até 5,5%, e com algumas exceções aí em torno de 7%, 7,5%, para alguns segmentos aqui, para investimentos, por exemplo, mas mesmo assim, taxas bastante favorecidas que devem contemplar esse setor importante da agricultura brasileira e que favorece um novo aumento de investimentos nesse setor, que tem condições de segurar a economia mais uma vez. A tendência da economia brasileira para esse ano segue bastante negativa, a do agronegócio não vai ser tão boa quanto a dos últimos anos, mas mesmo assim com a tendência de dados positivos, desempenho positivo neste ano de 2015. Bom, vamos em frente com as nossas novidades de hoje. A União Europeia prolongou as sanções econômicas contra a Rússia até janeiro de 2016. Já havia sido anunciado semana passada, agora foi oficializado nesta segunda-feira. Os ministros das Relações Exteriores do bloco decidiram prosseguir por mais 6 meses com os embargos até que a Rússia cumpra com as obrigações de cessar fogo no leste da Ucrânia. As sanções afetam o setor bancário, a produção de petróleo e a indústria de defesa do país. O governo russo afirmou nesta segunda-feira que considera as sanções infundadas e ilegais. As barreiras econômicas foram impostas após a Rússia anexar a Crimeia, que era da Ucrânia, em março do ano passado. E olha, a Rússia já prometeu e já está começando a executar uma retaliação contra as sanções e que, de certa forma, pode beneficiar o Brasil, por exemplo, que na área de alimentos. A Rússia também está prorrogando essas retaliações, também até janeiro de 2016, contra importações de alimentos da União Europeia. Isso inclui carnes, inclui lácteos, inclui pescados, inclui frutas, e o Brasil pode realmente tirar partido disso aí, embora a Rússia não esteja numa posição tão boa quanto esteve no passado, para continuar comprando grandes volumes, porque está com petróleo embaixo, que é o seu principal produto de exportação, está com a metade do preço que estava há 2 anos atrás. Em segundo lugar, o rublo desvalorizado, a moeda russa com pouco valor no mercado, consequentemente reduzindo o poder aquisitivo dos russos em termos de manter um volume importante de importações. Isso já acontece, por exemplo, com a carne bovina brasileira, que não está atingindo aquele volume esperado, mesmo com essas sanções impostas. O Brasil ficou praticamente sozinho na disputa pelo mercado russo, depois das sanções aí que envolvem também Estados Unidos, Austrália, que são concorrentes do Brasil no mercado de carnes, em função desse fator econômico, ou seja, a Rússia empobrecida, sem condições de comprar muita coisa, e o Brasil sem condições de se beneficiar da forma como gostaria e poderia, em função dessas sanções da União Europeia contra os russos. Bom, vamos em frente.
Líderes da União Europeia fizeram uma reunião de emergência hoje em Bruxelas para tentar decidir o futuro da economia grega, da dívida grega. O prazo para chegar a um consenso está acabando. Acompanhe. O país já tem uma dívida bilionária, mas precisa de mais um resgate financeiro. Ontem, o premier Alexis Tsipras apresentou novas propostas aos credores na esperança de resolver essa situação. Ele tenta a liberação de um novo empréstimo em troca de reformas econômicas. As negociações estão emperradas há 5 meses porque os credores exigem medidas de austeridade mais severas. A Grécia tem até terça-feira da semana que vem para devolver 1 bilhão e 600 milhões de euros ao FMI. Sem acerto, o país pode ser obrigado a deixar a zona do euro. Não houve acerto nessa primeira reunião, embora haja um avanço. A proposta grega foi considerada um pouco melhor do que as anteriores. Isso vai continuar se enrolando literalmente pelo resto da semana, até que chegue algum consenso que é vital para que a Grécia prossiga na zona do euro. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo agora para ouvir a presidente Dilma Rousseff, nesse momento em que se anuncia lá o Plano Safra da Agricultura Familiar lá em Brasília. O ministro da Desenvolvimento Agrário já falou, já anunciou o plano e a presidente está dando aqui o seu recado também. Acompanha um pouquinho. 2016, que contará, como os senhores viram pela exposição do ministro Patrus, 28,9 bilhões, 29 bilhões de reais, 20% a mais que na safra anterior. Nós vimos pelo gráfico apresentado pelo ministro Patrus a evolução ao longo das últimas 2 décadas. E isso mostra efetivamente que esses recursos vêm crescendo. Em todos os anos do meu primeiro mandato, no mandato do presidente Lula, nós ampliamos a oferta de crédito do Pronaf. E ampliamos a oferta de crédito do Pronaf porque isso era essencial para que a agricultura familiar do nosso país crescesse, se fortalecesse e tivesse assegurado todas as condições. É isso aí, continua lá o lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar, com essas novidades, um aumento de 20% no volume de crédito, para quase 29 bilhões de reais, e com taxas de juros que seguem negativas, seguem favorecidas. Uma novidade no lançamento desse plano é o comprometimento aqui do governo federal, de qualquer órgão do governo federal, do executivo, de comprar pelo menos 30% do seu abastecimento de alimentos da agricultura familiar. Isso é um compromisso forte, ou seja, uma garantia de mercado para a agricultura familiar, que não havia até agora a novidade desse plano. Bom, a gente continua, vamos agora aos principais indicadores da segunda-feira em relação aos nossos mercados aqui, que a gente acompanha todos os dias aqui no Agrimercado, o mercado agrícola no meio do dia. Vou começar com a novidade aqui do Boletim Focus do Banco Central, que todas as segundas-feiras anuncia ali a perspectiva, o sentimento do mercado financeiro. São mais de 100 instituições que são conferidas a cada semana para ver como é que eles estão vendo a perspectiva da economia e dos seus principais indicadores. Olha, só coisa negativa, infelizmente. Previsão para a inflação foi aumentada, a expectativa com relação à inflação desse ano foi aumentada para quase 9%. Estava 8,79% uma semana atrás, agora 8,97%, ou seja, praticamente 9%. Isso é o dobro da meta básica de 4,5%, que há muito tempo não vem sendo atingida. Outro dado negativo, piorou o sentimento também com relação ao comportamento do PIB desse ano. Estamos falando agora em 1,45% de queda, era 1,35% há uma semana atrás. Portanto, piorou bastante, cerca de 10 pontos percentuais aqui, ou 0,10 pontos, em apenas uma semana. Ou seja, o mercado não está acreditando realmente em recuperação à vista aqui na economia brasileira. O agronegócio, felizmente, vai ter um desempenho positivo nesse ano, apesar de tudo, apesar de todas as restrições, do custo de produção aumentando, do crédito mais caro, mas ainda vai ter um comportamento positivo. Caso contrário, seria muito pior esse desempenho da economia brasileira como um todo. Portanto, 1,45% de queda do PIB é a previsão do mercado para este ano. A taxa Selic também foi aumentada, a expectativa com relação à taxa Selic, de 14% para 14,25%. O mercado está em 13,75 no momento, ou seja, o mercado já está vendo 2 alterações daqui para frente e o ano fechando a 14,25%, juros caríssimos, portanto, para a taxa básica da economia. É claro que as taxas de mercado são muito acima disso aí.
Apenas o câmbio foi mantido como expectativa em R$ 3,20. Estamos vendo agora o câmbio em torno de 3,07. E, aliás, pega o gancho aqui para a gente apontar os principais indicadores do mercado financeiro desta segunda-feira. O câmbio aqui operando em queda nesse início de tarde aqui de segunda-feira, 0,7% a R$ 3,07. Refletindo também o comportamento da moeda americana lá fora. O dólar index, que mede a cotação da moeda americana em relação a outras moedas fortes, também caindo nesse início de tarde a 94 pontos na Bolsa de Nova York, queda pequena, 0,1%. E o petróleo também caindo lá fora, meio ponto percentual a $59 o barril. Vamos agora ver as cotações aqui, os indicadores do nosso mercado agrícola, nos mercados internacionais e nacionais. Vamos começar aí com a telinha da soja. Tela da soja lá em Chicago. Vamos ver os indicadores dessa manhã. O pessoal da produção está aí, tá aí. Vamos botar aqui no telão, por favor, também. Chicago aqui com alta. O mercado se recuperando. Caiu na sexta-feira, embora a semana tenha tido um resultado positivo. Caiu na sexta-feira, em função de perspectiva de que haveria uma melhora do clima para a safra americana, que vem sofrendo muito com o excesso de chuvas, e não aconteceu isso. No final de semana continuou chovendo em algumas regiões, embora a previsão por essa semana continue de tempo mais seco. Mas hoje o mercado refletindo realmente a situação aí de que as chuvas continuaram e certamente deve ter atrasado o plantio. No final da tarde de hoje deve sair o levantamento semanal do Departamento de Agricultura americano, apontando se houve ou não atraso no plantio, mas o mercado está antecipando essa possibilidade, sim, 1,6% de alta, contrato futuro de agosto na Bolsa de Chicago, nesse início de tarde. Paranaguá também alta hoje, mercado físico 0,3%, esse que é a referência para o mercado de exportação. Vamos ver o milho? Milho, Chicago também alta, 0,3%, pela mesma razão da soja aqui, ou seja, preocupação com o clima aí no fim de semana. Mercado de Paranaguá com queda 3,6%, mercado agora cedendo também, pressão de safra nova aqui no Brasil, com plena colheita em andamento. Vamos ver o próximo produto, é o café arábica Nova York recuperando. Caiu bastante na sexta-feira, hoje uma recuperação técnica aqui do mercado de café em Nova York, alta de 1,8% para o contrato de setembro. Café robusto em Londres também com leve alta de 0,1%. Sul de Minas Gerais, mercado físico brasileiro aqui, como referência a gente usa o sul de Minas Gerais para o café arábica, mercado estável, R$ 445. Vamos ver aí a telinha do boi. Boi gordo, BMF, R$ 151 por arroba, leve queda, 0,1%. Noroeste Paulista, mercado à vista aqui, menos 0,7% a R$ 147 a arroba. Dá tempo de ver mais um pouquinho? Tela do trigo Chicago em alta boa, 2,1%. Mercado interno estável, dá mais um. Mercado de algodão, Nova York, com alta, 0,1%, praticamente estável. Dá para ver o açúcar ainda, dá tempo. Açúcar Nova York, alta, forte. O açúcar realmente está dando uma revirada hoje bastante forte, 3,2% de alta. Uma espécie de correção técnica depois das fortes quedas da semana passada. Sexta-feira, aliás, quase tudo fechou em queda. Menos o suco de laranja, que mantém a tendência de alta aqui, quase 2% de alta nesta segunda-feira, início de tarde, 1,2, aliás, dólar e 24 centavos por libra peso lá na Bolsa de Nova York. Mais um produtinho. Cacau Nova York com alta, 0,7%. Mercado interno estável, a 120. Tela do arroz. Arroz Agulhinha São Paulo estável. Alegrete, arroz em casca com leve alta de 0,1%. E aqui o destaque do dia, aqui feijão, hein? Feijão um salto aqui de 11%, quase 12%, desde sexta-feira. R$ 187 por saco, o carioquinha aqui em São Paulo. Posto em São Paulo, está caro o feijão. Farelo de soja, para terminar, R$ 1.000 a tonelada, preço estável. A gente vai agora para um breve intervalo e voltamos em seguida com mais informações aqui no Agrimercado, o mercado agrícola no meio do dia. Agrimercado está de volta, o mercado agrícola no meio do dia. Então a gente vai dar uma conferida rapidinho aqui para ver como é que estão as bolsas lá fora, começando pela soja lá em Chicago. Vamos ver rapidamente aqui. Soja em Chicago, operando no azul, aliás, no verde aqui, que é a nossa cor favorita aqui. Alta forte lá em Chicago nesse início de tarde. O mercado não fechou ainda, refletindo nas condições climáticas ruins para a safra americana, muita chuva. Dá para ver o milho, vamos ver se está no mesmo comportamento. Segue também, operando positivamente, refletindo a mesma condição lá de clima desfavorável para o andamento do plantio e das condições para o próprio desenvolvimento da safra nova lá, com excesso de umidade e alagamentos, inclusive em algumas regiões. Próximo produto aqui, vamos ver rapidamente o café. Café Nova York aqui, operando em alta, 235 pontos, contrato de julho, portanto, recuperando aqui aquela cotação de queda da sexta-feira. Dá para ver o gráfico do boi rapidamente.
Boi operando em queda na BMF, 0,7%. Esse é o contrato futuro de outubro. Pico de entre safra a R$ 151,59 a arroba. O mercado em movimento ainda não fechou. Bom, eu vou conversar agora com o Alessio Marostica, que é presidente do Sindicato Rural de Cristalina. Cristalina, que segundo dados do IBGE, é o segundo município mais rico do Brasil, mais rico do agronegócio brasileiro. Na frente só tem Sorriso lá do Mato Grosso, são dados de 2013, não tem de 2014, hein? Em valor de produção, porque é extremamente diversificada a produção de cristalina, tem de tudo. Não é isso, Alessio Marostica? Boa tarde, obrigado pela participação aqui no nosso programa. Boa tarde aos seus ouvintes. E realmente, Cristalina é um município um pouco diferenciado por causa da irrigação, né? Uhum. Nós hoje estamos terminando a colheita da soja e a colheita do milho verão. E já temos lá um milho safrinha praticamente pronto em algumas regiões para ser colhido. E entra em produção agora o feijão, o trigo, né? A batata, o alho, a cebola, a cenoura, a beterraba, a cabutiá, uma série de culturas que nós plantamos nessa época, né? Vou começar pelo feijão aqui, eu estava vendo os preços do feijão aqui, estou chorando aqui, pelo menos aqui no mercado paulista aqui, temos uma alta forte nos últimos dias, preço já se falando aqui em 187 reais por saco, o carioquinha aqui, Poço São Paulo. O que está vendo? Tem a ver com a sua região aí ou não é nada aí que tem a ver com Cristalina essa situação? Não, tem que ver com Cristalina e região, né? A região é grande plantadora de feijão. Mas ultimamente os produtores irrigantes, eles têm diversificar demais. Por exemplo, entrou o trigo, né? Entrou o cabutiá, batata, alho, cebola, cenoura, e a turma tem diminuído um pouco a área de feijão, né? Não só lá, mas como aqui em Unai, Formosa e toda essa região aí. E isso daí vai refletir no preço do feijão. O grande problema do feijão é o custo da irrigação, né? Que a energia ficou muito cara e o produtor sabe que ele é cheio de altos e baixos, né? E preferiu reduzir a safra de feijão e priorizar outras culturas, como plantio de milho semente, milho doce, tomate e outras culturas que se plantam aqui. Milho safrinha, tá boa a safra aí? Tudo normal, não? Olha, é até surpreendente, porque a nossa região não é muito comum plantar milho safrinha, né? Porque aqui nós sabemos que chove bem até início de abril, depois não chove mais. Mas esse ano eles arriscaram e acertaram, porque a chuva foi até início de maio, então nós vamos ter um milho safrinha com safra cheia. E aí deve atingir uma produtividade surpreendente esse ano, aí na grande maioria. E nós também temos muito sorgo, né? Então, o sorgo, de safrinha, eu acho que ele vai dar um resultado, pelo menos, de produtividade, não sei se de preço, né? Muito bom aqui para a região. Vocês têm trigo irrigado aí também nessa região, né? Qual é o ciclo do produto aí nessa região? O ciclo do trigo é para colher agora, entre agosto e início de setembro, né? Que eles fazem o plantio para colher em agosto e início de setembro. Isso está muito bom, né? A produtividade do trigo é surpreendente aqui. Nós temos conseguido produtividade de 100 a 120 sacas por hectare, que é uma produtividade muito boa, né? E ele é usado também não só como cultura, mas como uma rotação excelente para fazer uma asepsia no solo de pivô, né? Muito bom. Olha, eu gostaria de agradecer muito, Alessio, a sua participação no nosso programa. Espero que volte mais vezes. Uma boa tarde para você. Até uma próxima, hein? Obrigado para vocês. Um bom dia para todos. Bom dia. Bom, a gente vai para mais um rápido intervalo e já voltamos para ver as cotações de mercado físico lá no interiorzão do Brasil. A gente volta já. Estamos de volta com o Agrimercado, o mercado agrícola no meio do dia. E se você quer saber a cotação do seu produto aí na sua região, é só ligar para a gente. Nossos contatos são esses que aparecem na tela. O telefone é 11 3131 3719 e o nosso e-mail é agrimercado@tvterraviva.com.br. Vamos ver como é que estão as cotações do mercado físico lá pelo interior do país, agora nas principais praças de comercialização. Vamos começar pela soja? Aí a soja na tela, Paranaguá em alta, o mercado de soja oscilando bastante, que tem sido uma característica nos últimos dias. Alta em Paranaguá, referência de Porto para exportação, Passo Fundo também alta, lá no oeste do Rio Grande do Sul, noroeste do Rio Grande do Sul, Cascavel no Paraná, oeste paranaense também com alta de 1,6%, Rondonópolis, sul do Mato Grosso, 0,9% de queda.
Sorriso também com queda de 0,9% a R$ 53,00 por saca. Vamos ver outras praças. Rio Verde, em Goiás, queda também 3,2%. Dourados, Mato Grosso do Sul, estável. Uberlândia, Triângulo Mineiro, com alta de 0,8%. Barreiras, Oeste Baiano, queda de 1,7%. E Balsas, no sul do Maranhão, estável a R$ 57,00 por saca. Essa é a soja. Vamos ver o milho agora. Milho Paranaguá caindo 3,6%. Embora seja R$1 só, o percentual é expressivo. As demais praças aqui, aparentemente estáveis. Campinas estável, Cascavel também. Sorriso, do Mato Grosso e Rondonópolis também com estabilidade. Rio Verde, lá no sudoeste goiano, estável também. Dourados, Mato Grosso do Sul, estável. E alta em Uberlândia, Triângulo Mineiro e Erechim também. Alta forte lá no norte do Rio Grande do Sul, a R$ 26,00 por saca. Vamos ver o café? Café sul de Minas, café todo estável aqui. Realmente oscilou bastante semana passada, agora deu uma segurada aqui. Embora o mercado lá fora esteja operando em alta, pode ser que isso mude até o final do dia. Portanto, estabilidade por enquanto. O mercado não fechou ainda. Vamos ver o outro produto aqui, boi gordo. Noroeste Paulista, mercado físico caindo 0,7%. Demais praças aqui com estabilidade nessa segunda-feira, início de semana. Cuiabá, 140. Sudoeste Goiano, 137, ou seja, o mercado está. Vamos ver outras praças aqui, para a gente ver se é geral. Aparentemente sim. Triângulo Mineiro também com queda. Perdão, estável, 137. O Rio Grande do Sul está com um comportamento diferente do resto do país. Aí, a gente já viu isso semana passada. Preço fortemente valorizado lá. Falta de boi, realmente. O inverno muito duro lá esse ano aqui. O preço do boi, portanto, bastante valorizado. R$5,20 por quilo vivo. Isso dá cerca de R$ 156,00 por arroba. Bom, vamos dar mais uma refrescada aqui para ver como é que estão as cotações lá fora, nas bolsas, nos mercados futuros. Soja continua em alta, até deu uma melhorada maior ainda nos seus preços futuros, tendo em alta, portanto, por questões climáticas lá nos Estados Unidos. Milho também, vamos ver. Milho também em alta ainda, vamos ver o café rapidamente, a gente está no fim do programa, continua firme lá, 238 pontos de alta em relação à sexta-feira. Dá tempo de ver o boi, o gráfico do boi ainda. O boi continua em queda, 0,07% a R$ 151,00 por arroba, mercado futuro para entrar em outubro. Bom, e o agromercado termina por aqui com imagens lá de Chicago, onde se situa a bolsa que a gente acompanha aqui todos os dias no agromercado. Mercado agrícola no meio do dia. Boa tarde a todos e até amanhã, à 1h da tarde em ponto.